Rede Globo, que por anos foi vista como uma aliada fiel do governo Lula, está surpreendendo ao adotar um tom mais crítico. Reportagens recentes da emissora têm destacado escândalos como fraudes no INSS, o uso de recursos públicos por ONGs ligadas ao PT e a polêmica viagem de Lula à Rússia. Antes, a Globo era acusada por muitos de defender a agenda do governo e minimizar polêmicas do PT. Agora, parece estar se distanciando, expondo falhas da gestão petista. O que explica essa mudança? Seria a queda de popularidade de Lula, os escândalos que se acumulam ou uma estratégia da emissora para se reposicionar no cenário político? Vamos analisar os fatos e o que está por trás dessa guinada. O escândalo das fraudes no INSS é um dos principais alvos das críticas da Globo. Segundo a colunista Malu Gaspar, sindicatos e associações ligados à esquerda, incluindo aliados do PT, lutaram para manter descontos automáticos nas aposentadorias, o que abriu espaço para fraudes em grande escala. No governo Bolsonaro, uma medida provisória tentou exigir que aposentados autorizassem esses descontos de forma clara e periódica, mas o lobby do Centrão e da esquerda derrubou a proposta. Isso resultou em um aumento exponencial de fraudes, que agora atingem milhares de aposentados e se tornaram um problema para o governo Lula. A Globo, ao destacar essa questão, parece querer mostrar a responsabilidade do PT e seus aliados, algo que contrasta com sua postura anterior de apoio ao governo. Outro ponto de crítica foi a viagem de Lula à Rússia, onde ele se reuniu com líderes autoritários como Vladimir Putin. Um editorial do Globo condenou a aproximação, e a Globo News classificou Putin como extrema-direita, uma definição que gerou polêmica, já que o líder russo é mais associado a políticas de controle estatal. A emissora também denunciou que 85% dos recursos de um programa contra a seca foram direcionados a uma ONG controlada por petistas, com 640 milhões diários repassados. Essas denúncias sugerem que a Globo está se afastando do governo, talvez por perceber que a popularidade de Lula está em queda, com a inflação corroendo o poder de compra, a dívida pública crescendo e a confiança no governo diminuindo. No cenário internacional, o Supremo Tribunal Federal, STF, também está no centro das atenções. O ministro Luiz Roberto Barroso, em um evento em Nova York, revelou que pediu apoio dos Estados Unidos para proteger a democracia brasileira. Durante momentos de tensão política, como nas eleições, ele admitiu que solicitou declarações públicas do governo americano que influenciaram militares brasileiros, aliados de Bolsonaro, a não contestarem o resultado do pleito. Essa fala, amplamente noticiada, incluindo pela Globo, levanta questões sobre a interferência externa no Brasil. Por que Barroso está expondo isso agora? Seria uma tentativa de justificar as ações do STF ou de se alinhar com os EUA, especialmente com a chegada do governo Trump, que pode pressionar o Brasil em temas como democracia e liberdade de expressão? Enquanto isso, Lula, em viagem à China, fez declarações polêmicas ao elogiar a Revolução Comunista de Mao Tse-tung, comparando-a ao seu próprio governo. Ele ignorou que a revolução causou a morte de milhões de pessoas e jogou a China na miséria, com o crescimento econômico só vindo décadas depois, com a abertura ao capitalismo. Lula também pediu ao presidente chinês, Xi Jinping, ajuda para regular redes sociais como o TikTok, alegando que a plataforma favorece a extrema-direita no Brasil. Essa postura reforça a imagem de um governo que busca maior controle sobre a informação, algo que a Globo, ao menos por hora, parece criticar. A emissora, que antes era vista como alinhada ao PT, pode estar tentando se reposicionar como uma voz mais independente, diante de um governo que enfrenta dificuldades crescentes,
como inflação, aumento da dívida pública e escândalos que corroem sua base. Os sinais de mudança no cenário político são evidentes. A Globo está destacando escândalos que desgastam o governo Lula, enquanto o STF busca justificar suas ações no exterior. Lula, por sua vez, se aproxima de regimes autoritários como China e Rússia e enfrenta uma queda de popularidade com a Bovespa subindo e o real se valorizando. O mercado aposta que o presidente pode não ter forças para uma reeleição. A Globo, ao mudar sua postura, parece acompanhar essas transformações, que podem indicar um novo rumo para a política brasileira. Será que estamos diante de uma guinada histórica? Os próximos meses serão cruciais para entender o impacto dessas mudanças, que podem redefinir o jogo político no Brasil e no mundo. A fraude no INSS, que desviou bilhões de reais de aposentados, está causando uma tempestade nas redes sociais, superando em muito a crise do Pix que abalou o governo Lula no início de 2025. Segundo uma pesquisa da Quest, entre 21 de abril e 7 de maio, foram registradas 3,6 milhões de postagens sobre o caso em grupos de WhatsApp, Telegram e Discord, um volume 2,6 vezes maior que o da crise do Pix. Com 40 milhões de aposentados no Brasil, o escândalo toca a vida de praticamente todas as famílias que estão descobrindo descontos ilegais em seus contra-cheques. A pesquisa aponta que essa crise é um golpe duro na imagem do presidente Lula, que já enfrentava desgaste político, e pode ter consequências graves para o governo às vésperas das eleições de 2026. O esquema, investigado pela Polícia Federal, PF, e pela Controladoria Geral da União, CGU, revelou que cerca de 6,3 bilhões de reais foram descontados de aposentadorias entre 2019 e 2024, sendo 97,6% desses descontos sem autorização dos beneficiários. Associações e sindicatos, muitos sem estrutura para oferecer serviços, cobravam mensalidades de aposentados que nem sabiam que eram associados. A Quest mostra que 50% das mensagens nas redes são críticas ao governo Lula, enquanto apenas 3% defendem o presidente, tentando culpar o governo Bolsonaro. No entanto, os dados da CGU indicam que 4,1 bilhões, 64% do total desviado, ocorreram em 2023 e 2024, durante a gestão atual, o que torna difícil para o governo desviar a responsabilidade. A oposição está capitalizando o escândalo, com força. Um vídeo do deputado Nicolas Ferreira, publicado no início de maio, atingiu mais de 129 milhões de visualizações em 2 dias, mostrando o impacto da crise nas redes. A Quest identificou 3 momentos de pico nas menções. O primeiro em 23 de abril, com a operação sem desconto, que afastou 6 servidores do INSS, incluindo o presidente Alessandro Stefanuto. O segundo em 29 de abril, com o relatório da PF que apontou entidades ligadas a políticos como o Sindinap, onde o irmão de Lula, Frei Chico, é vice-presidente. E o terceiro após o vídeo de Ferreira, que inflamou o debate. O tema é tão sensível porque afeta diretamente os aposentados, que representam 20% da população. E muitos estão verificando seus contra-cheques e descobrindo descontos que começaram ou aumentaram nos últimos 2 anos. O impacto político é alarmante para Lula. A crise do Pix já havia derrubado sua popularidade em janeiro, e agora o escândalo do INSS pode piorar o cenário. A Quest destaca que o tema superou discussões sobre a saúde de Bolsonaro e a anistia, que vinham dominando as redes. A oposição acusa o governo de tentar usar a investigação para desviar a atenção da anistia. Mas os dados mostram que as fraudes cresceram significativamente na gestão atual, o que virou um tiro no pé. O ministro da Previdência, Carlos Lupe,
Foi alertado sobre as irregularidades em junho de 2023, mas só em abril de 2024 suspendeu os descontos e demitiu Stefanuto, o que reforça as críticas de demora e ineficiência. Lupe anunciou uma força-tarefa para devolver o dinheiro, mas a falta de prazos claros preocupa os aposentados. O envolvimento de sindicatos, especialmente o Sindinap, ligado ao irmão de Lula, é um ponto delicado. Embora Frei Chico não seja investigado, a conexão familiar dá munição à oposição, que lançou a campanha Aposentadoria Sagrada, criada por marqueteiros como Duda Lima e Fábio Van Arten. A campanha, com o lema "Quem rouba não cuida", promete ações em todos os estados para ajudar os aposentados a recuperar o dinheiro desviado. Deputados da oposição, como Luciano Zucco, também estão coletando assinaturas para uma CPI do INSS, que pode intensificar a pressão sobre o governo. A CGU bloqueou bens de entidades investigadas, mas a devolução total dos valores pode demorar devido a processos judiciais, o que frustra os beneficiários. Com as eleições de 2026 no horizonte, o governo Lula enfrenta uma crise que pode definir seu futuro político. A pesquisa da Quaest mostra que o escândalo do INSS está longe de esfriar, e a percepção de que as fraudes cresceram na gestão atual é um obstáculo para o PT. A oposição, por outro lado, vê na crise uma chance de ouro para desgastar o governo e mobilizar eleitores. Enquanto o governo tenta se defender destacando que desmantelou o esquema, a revolta dos aposentados e suas famílias pode mudar o jogo político. Fique com a gente no canal para acompanhar os desdobramentos dessa crise que está sacudindo o Brasil.